Mulherzinha doente e pobretana, já tratei dos papéis do divórcio. Esta casa, tudo o que está nela e o carro de luxo serão meus. Quando tudo isto acabar, vou casar-me com a minha namorada. O meu marido gritou comigo, anunciou o divórcio e expulsou-me enquanto eu estava gravemente doente. Tirou-me tudo, pensando que tinha ficado com tudo. Ele acreditou que tinha ganho. Estava redondamente enganado. Uns dias depois, seria ele a ligar-me a chorar. Antes de a história começar, por favor, deixem nos comentários de que região de Portugal são os amigos que veem esta história. Não se esqueçam de deixar um gosto e de se subscreverem para que o canal continue a crescer e possa oferecer-vos histórias mais interessantes. Carmo jazia na enorme cama que parecia fria, mas todo o seu corpo ardia como fogo. A fina camisa de noite que costumava usar em casa estava ensopada pelo suor das suas têmporas. Tinha a garganta seca e doía-lhe. Cada vez que inspirava, sentia dor. Estava há 2 dias prostrada na cama, assim indefesa. Nessa manhã, tinha pedido ao seu marido, João, que lhe comprasse antipiréticos e antibióticos, mas já era noite e o João não tinha regressado. A casa grande estava em silêncio, demasiado silenciosa. Apenas se ouvia o tic-tac do relógio de parede da sala, como se contasse o que lhe restava de paciência. Carmo tentou alcançar o copo de água que estava na mesinha de cabeceira, mas as suas mãos tremiam violentamente. O copo escapou-lhe das mãos e caiu sobre o tapete grosso, derramando a água que restava. Carmo não pôde fazer mais do que fechar os olhos, suportando o desespero. O João tinha mudado no último ano. Desde que o seu marido foi promovido a diretor de departamento na sua empresa, a sua atitude tornou-se arrogante. Chegava à casa frequentemente tarde da noite e culpava Carmo por qualquer coisa. O ponto alto foi há 3 meses, quando Carmo começou a tossir com frequência e a cansar-se facilmente. João nunca mostrou compaixão. Pelo contrário, chamava-lhe a mulher doentia. Parecia ter esquecido que Carmo era a esposa que o tinha acompanhado desde que não tinham nada, desde que viviam num pequeno apartamento arrendado na Amadora. Ouviu-se o som de um carro a entrar no pátio da frente. Carmo sentiu-se um pouco aliviada. Finalmente, o João tinha voltado. Certamente trazia os medicamentos. Carmo tentou endireitar-se, apoiando as suas costas doridas na cabeceira da cama. Esperou que o João abrisse a porta e lhe trouxesse os medicamentos. A porta principal fechou-se com um estrondo e ouviram-se passos pesados e rápidos. Não eram os passos de alguém preocupado, eram os passos de alguém zangado. A porta do quarto abriu-se bruscamente, revelando a figura imponente de João. Ainda usava a sua camisa impecável. O seu cabelo estava penteado de forma arrumada e o seu rosto era bonito, mas o olhar que dirigia a Carmo estava cheio de ódio. Nas suas mãos não havia nenhum saco de farmácia. O que trazia era uma pasta castanha grossa. João, a voz de Carmo era rouca e fraca. E os meus medicamentos? Dói-me muito a cabeça, querido. Tenho febre. João riu-se. Uma risada muito dissonante e dolorosa. Medicamentos? Trouxe algo muito melhor que medicamentos. Isto é um remédio para nós os dois. Um remédio que vai curar a minha vida, disse João. Aproximou-se e atirou a pasta castanha sobre o cobertor que cobria as pernas de Carmo. Carmo estremeceu, olhando para a pasta, confusa. O que é isto, querido? Abre. Se não queres morrer de curiosidade, respondeu João com um tom frio e cortante. Com as forças que lhe restavam, Carmo pegou na pasta. Os seus dedos trêmulos lutavam para abrir o envelope. Retirou várias folhas de papel. Na linha superior, leu as palavras: pedido de divórcio. O mundo de Carmo pareceu parar. Faltou-lhe o ar. O calor que sentia desapareceu, como se tivesse sido substituído por um frio que lhe gelava até os ossos. Olhou para João, procurando nos olhos do seu marido o mais pequeno vislumbre de dúvida, mas a única coisa que encontrou foi satisfação. Divórcio? Sussurrou Carmo, incrédula. Por que é que estás surpreendida? Troçou João.
Sentou-se na beira da cama, mas mantendo a distância, como se Carmo lhe desse nojo. Ouve, mulherzinha doente e pobretana. Achas que quero passar o resto da minha vida a cuidar de uma inútil como tu? Já tratei de tudo. Dei entrada com os papéis do divórcio. João levantou-se novamente e caminhou pelo quarto como se estivesse a dar um discurso. Estou farto, farto de te ver tossir todos os dias, farto de te ver deitada na cama sem forças. És um fardo na minha vida. Querido, o que é que eu fiz de mal? Tentou dizer Carmo, mas as lágrimas começaram a acumular-se nos seus olhos. A tua culpa é seres pobre. Não me podes dar nada. João apontou a volta do quarto luxuoso. Olha para tudo isto. Esta casa, todos estes móveis caros, o carro de luxo na garagem, tudo será meu. Fui eu que trabalhei arduamente por tudo isto. Está tudo em meu nome. Carmo não disse nada. Por trás do seu olhar, havia algo que João não conseguia ler. João pensou que o silêncio de Carmo era um sinal de derrota. Estás a ouvir-me? Não vais receber nem um cêntimo. Partilha de bens, nem sonhes. Não trouxeste nada para esta casa, e não vais levar nada quando saíres. Então, João disse as palavras que destroçaram o que restava do coração de Carmo. Quando isto acabar, disse ele com o rosto iluminado, vou voltar a casar com a minha namorada Valéria. Ela é muito mais saudável, muito mais bonita e, o mais importante, entende a minha posição como homem de sucesso. Ao contrário de ti. Carmo fechou os olhos. Então havia outra mulher. O nome era-lhe desconhecido, mas a dor era demasiado real. Não quero voltar a ver a tua cara nesta casa amanhã de manhã, acrescentou João com crueldade. Dou-te até ao amanhecer. Sai desta casa amanhã de manhã. Não leves nada além da roupa que trazes no teu corpo doente. João olhou para Carmo, que agora chorava em silêncio. Lágrimas quentes corriam pelas suas bochechas pálidas. Chorar não vai mudar nada. Os papéis já deram entrada. O processo será rápido. Então, João virou-se e ajeitou a camisa. Vou dormir no loft da Valéria esta noite. Não quero estar debaixo do mesmo teto que tu. Amanhã de manhã enviarei alguém para se certificar de que já te foste embora. Carmo queria gritar, queria amaldiçoá-lo, mas todas as suas forças se tinham esgotado. Apenas pôde ver as costas do seu marido desaparecerem por trás da porta. A porta do quarto fechou-se com força. Depois, ouviu-se o estrondo da porta principal. Um momento depois, o rugido do carro de João abandonou o pátio da casa. Carmo estava sozinha. Gravemente doente, divorciada e despejada, chorou convulsivamente. A dor no seu coração era muito pior do que a febre que lhe queimava o corpo. Chorou pelo seu casamento desfeito e pela traição cruel. Depois de chorar durante 15 minutos, Carmo parou. Arfou em busca de ar. Enxugou as lágrimas bruscamente. No meio da dor, algo mais surgiu. Algo frio, duro e calculista. O seu rosto, antes pálido, agora tinha endurecido. Tocou debaixo da almofada. Não era a almofada que usava habitualmente. Era uma almofada extra que sempre deixava ali. Os seus dedos tocaram num objeto duro e fino. Puxou-o para fora. Era um smartphone de última geração, muito mais sofisticado do que o telemóvel velho que costumava ter na mesinha de cabeceira. Aquele telemóvel era o seu único segredo, um objeto cuja existência João nem sequer conhecia. O telemóvel não tinha padrão de bloqueio. Abria-se com a sua impressão digital. O ecrã iluminou-se, mostrando um fundo branco. Não havia aplicações de redes sociais, apenas aplicações empresariais encriptadas. Carmo abriu o único contacto guardado com o nome de Diretora Pilar Torres. Pressionou o botão de chamada. O seu coração batia com força, não pela doença, mas pela raiva que começava a surgir nela. A chamada foi atendida ao primeiro toque. Do outro lado da linha, ouviu-se a voz calma e profissional de uma mulher. Boa noite, dona Carmo. Liga a estas horas. Está tudo bem? Disseram-me que não se sentia bem. Carmo respirou fundo, tentando acalmar a sua voz trêmula.
Diretora Torres, disse ela com a voz rouca, mas soando extremamente fria. Plano de contingência. Ative-o. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz da diretora Torres tornou-se séria. Entendido, senhora. O que aconteceu? Fui expulsa, disse Carmo. O João divorciou-se de mim. Pensa que sou uma pobretana inútil e doentia. Meu Deus, que descaramento por parte do senhor João, sibilou a diretora Torres. Diretora, estou mal. Tenho a febre muito alta. Preciso de uma evacuação médica. Não quero ir a um hospital normal. Venha à casa buscar-me. Traga a equipa médica privada da clínica CUF, sem sirenes. Faça-o em silêncio. Não quero que ninguém saiba. Entendido, senhora. A equipa médica VVIP estará aí em 30 minutos. Irei buscá-la eu mesma. Consegue aguentar? Carmo olhou para os papéis do divórcio sobre o cobertor. Com as forças que lhe restavam, amarrotou o papel no seu punho. Tenho de aguentar, diretora. O jogo acabou de começar. Desligou o telemóvel. O seu corpo ainda tremia por causa da febre, mas os seus olhos agora brilhavam com acuidade na escuridão do quarto. João acabara de cometer o maior erro da sua vida. Acabara de expulsar a sua esposa. Ele não sabia que acabara de expulsar a dona da Carmo Holdings, uma corporação global com um lucro líquido mensal de 5 milhões de euros. Carmo esperou num silêncio sufocante. Cada tic-tac do relógio de parede soava como uma martelada. Agarrou com força o seu telemóvel secreto. A sua mente era um caos. Temia que João voltasse de repente. Temia que a equipa médica se atrasasse. O seu corpo alternava novamente entre arrepios e um calor abrasador. Exatamente 25 minutos depois, o seu telemóvel vibrou silenciosamente. Era uma mensagem de texto da diretora Torres. Chegamos. A porta não está trancada. A equipa está a entrar. Carmo exalou um suspiro de alívio. Tinha previsto que João não trancaria a porta. Aquele homem era demasiado arrogante para pensar que a sua esposa, quase moribunda, pudesse fazer alguma coisa. Com as forças que lhe restavam, Carmo afastou o cobertor. Os seus pés tocaram o chão frio do tapete. A cabeça girava-lhe violentamente. Quase caiu, mas agarrou-se ao poste da cama. Tinha de se ir embora. Com mãos trêmulas, pegou num casaco comprido que estava pendurado atrás da porta. Vestiu-o. Não queria abandonar esta casa num estado indigno. Não permitiria que João lhe roubasse a sua dignidade. A porta do quarto abriu-se silenciosamente. Carmo assustou-se por um momento, mas viu duas pessoas com uniformes escuros. Não eram os uniformes brancos chamativos de enfermeiros. Moviam-se, rápida e silenciosamente. Atrás deles apareceu a diretora Torres, uma mulher na casa dos 50 anos, com um rosto firme mas amável, vestida com um casaco de fato e uma roupa impecável. O seu rosto mostrava uma profunda preocupação ao ver o estado de Carmo. Dona Carmo sussurrou à diretora Torres. Estou pronta, diretora, respondeu Carmo fracamente. Coloquem a Dona Carmo na maca portátil, ordenou a diretora Torres à equipa médica. A equipa desdobrou imediatamente uma maca dobrável. Ajudaram Carmo a deitar-se com extremo cuidado. Senhora, vamos injetar-lhe um antipirético temporário para que fique mais confortável durante o transporte, disse um dos membros da equipa médica. Carmo apenas assentiu. Sentiu uma ligeira picada no braço e, em breve, uma sensação de frio espalhou-se. Enquanto a levantavam, Carmo olhou pela última vez para o teto do quarto. O quarto que ela mesma tinha decorado. O quarto que tinha sido testemunha silenciosa da mudança de atitude de João. Levaram-na para fora do quarto e atravessaram a luxuosa sala de estar. O olhar de Carmo fixou-se na grande fotografia de casamento pendurada na parede. Uma foto dela e do João a sorrirem felizes. O João do passado que ela conhecia, o João que era terno e carinhoso. Agora, aquela foto parecia uma zombaria. Deixem tudo. Não levem nada, sussurrou Carmo. Claro, senhora. Não precisamos de nada daqui, respondeu a diretora Torres com firmeza. Saíram pela porta principal.
No pátio da frente não havia nenhuma ambulância vistosa. O que estava estacionado era uma Mercedes-Benz Sprinter preta, que parecia um veículo de escolta presidencial. A porta lateral abriu-se, revelando um interior que era um espaço médico de emergência VVIP totalmente equipado. Entretanto, num luxuoso loft no Chiado, em Lisboa, João ria às gargalhadas. Serviu um refresco num copo alto para Valéria, uma mulher jovem e bonita que vestia uma camisa de noite fina. Então, amanhã seremos os donos oficiais daquela casa enorme, querido? Perguntou Valéria, sedutora. Claro, expulsei-a. Aquela mulher doentia não se atreverá a replicar. Não tem nada. Amanhã, mando mudar todas as fechaduras. E depois de amanhã, podemos começar a remodelar o quarto, disse João enquanto abraçava Valéria. Que emoção! Finalmente, tudo isto será nosso, exclamou Valéria. João levantou o seu copo. Pela nossa New Life, brindou. O seu telemóvel antigo estava sobre a mesa, em modo de silêncio. Não queria ser incomodado por nenhuma chamada daquela mulher doentia. Dentro do veículo médico que deslizava suavemente pela noite, o estado de Carmo começou a ser tratado. Um médico que esperava dentro do veículo ligou imediatamente uma via intravenosa. Temperatura de 42 graus Celsius. Uma infecção bastante grave, mas já estamos a atuar. Precisamos de a transferir rapidamente para o hospital para cuidados intensivos, disse o médico. A diretora Torres estava sentada numa cadeira ao lado da cama de Carmo. Observava o rosto pálido de Carmo com uma expressão preocupada. Senhora, tem de ser forte. Preparamos tudo na clínica CUF. Carmo fechou os olhos. O antipirético começava a fazer efeito, reduzindo a tontura. Os seus pensamentos derivaram para o passado. Há 5 anos, no início de todo este segredo, João tinha acabado de ser despedido do seu primeiro emprego. Esteve deprimido durante meses. Carmo, que na altura era uma simples dona de casa, tentou consolá-lo. João começou a tornar-se sensível com o dinheiro. Proibiu Carmo de trabalhar por uma questão de orgulho. O teu trabalho é estar em casa. Eu ganharei o dinheiro, dizia, apesar de estar desempregado. Mas Carmo, que tinha secretamente uma licenciatura em farmácia, sentia-se frustrada. Tinha muitas ideias. Nos seus tempos livres, entre as tarefas domésticas, começou a fazer experiências na cozinha, não a cozinhar, mas a formular produtos de cuidados da pele com ingredientes herbais orgânicos. Recordou receitas antigas herdadas da sua avó. Usou todas as suas poupanças pessoais para comprar matérias-primas de alta qualidade. Após meses de testes, conseguiu criar um sérum facial e um creme branqueador com efeitos espantosos. Testou em si mesma e os resultados foram incríveis. João, ocupado a procurar trabalho, não lhe prestou nenhuma atenção. Apenas sabia que a sua mulher estava ocupada a brincar na cozinha. Carmo encheu-se de coragem. Abriu uma pequena loja online. No início, vendia apenas a conhecidos, mas os seus produtos tornaram-se famosos de boca em boca. As encomendas dispararam. Foi nessa altura que João conseguiu um novo emprego. O seu salário era bastante bom. Começou a tornar-se arrogante. Via frequentemente Carmo ocupada até altas horas da noite com o seu telemóvel antigo, a responder às encomendas dos clientes. Dou-te dinheiro e ainda estás agarrada ao telemóvel. Parece que não tens nada que fazer, gritou João uma noite. Carmo simplesmente guardou silêncio. Acabara de fechar uma venda no valor de 30 mil euros nessa noite. O ponto de viragem foi quando conheceu a diretora Pilar Torres num seminário para mulheres empreendedoras. Carmo participou como ouvinte. A diretora Torres era a oradora convidada. A diretora Torres era uma antiga alta executiva de uma empresa multinacional que tinha optado pela reforma antecipada. Carmo ganhou coragem para conhecer a diretora Torres depois do evento. Mostrou-lhe os seus produtos e uma proposta de negócio escrita à mão. A diretora Torres ficou espantada com o potencial de Carmo. Este produto é excelente, menina Carmo, e a sua estratégia de negócio é muito sólida,
disse a diretora Torres na altura. Em resumo, a diretora Torres aceitou juntar-se não como investidora, mas como sócia. A diretora Torres queria voltar a trabalhar e viu a visão de Carmo. Fundaram a Carmo Holdings, ou CH. Carmo era a proprietária e a mente por trás de todos os produtos. A diretora Torres era a CEO, a cara da empresa. Carmo pediu uma coisa, que o seu nome não aparecesse em parte nenhuma. Queria continuar a ser a esposa comum de João. Ironicamente, com a ajuda da rede de contactos da diretora Torres, esperava que João, ao ter sucesso no seu novo trabalho, se tornasse um marido melhor. Mas Carmo enganou-se. Quanto mais sucesso João tinha, mais arrogante se tornava. A CH, por sua vez, cresceu de forma explosiva. Dos cuidados da pele, expandiram-se para a moda de luxo. As roupas e acessórios de alta gama, desenhados por Carmo, tornaram-se muito populares nos mercados nacionais e internacionais. Nova York, Paris, Xangai e até Tóquio. Um lucro líquido mensal de 5 milhões de euros era um número conservador. Esse era o rendimento líquido pessoal de Carmo. Além das receitas da empresa, que eram dezenas de vezes maiores, Carmo manteve toda esta riqueza bem escondida. Continuava a viver com simplicidade. Mesmo quando João quis comprar a casa de luxo no Restelo e o Desportivo, teve de pedir um grande empréstimo ao banco. João gabava-se de ter conseguido o empréstimo graças ao seu excelente desempenho profissional. João não sabia que o seu empréstimo empresarial, que esteve à beira da falência há 1 ano, tinha sido comprado na sua totalidade, em segredo, por uma empresa de investimento, e essa empresa era uma filial da CH, a casa de luxo e o desportivo de que se orgulhava, que eram a garantia desse empréstimo, agora, legalmente, não pertenciam ao banco, mas sim à CH, ou seja, a Carmo. Carmo abriu os olhos. O veículo médico já estava a entrar na zona VIP do hospital. Diretora, chamou Carmo. A sua voz ainda era fraca, mas o seu olhar era tão afiado como o aço. Sim, dona Carmo. A diretora Torres aproximou-se. O João ficou com a casa e o carro. Disse que eram todos dele, que estavam em seu nome. A diretora Torres sorriu levemente, um sorriso significativo. Ele esqueceu-se, senhora. Quem pagou o seu empréstimo empresarial ao Millennium BCP há 1 ano, quando estava prestes a declarar falência? Carmo continuou. Esqueceu-se que a garantia desse empréstimo era essa casa e esse carro de luxo de que se gabava todos os dias. E certamente não sabe, acrescentou a diretora Torres, que a empresa de investimento que comprou toda a sua dívida ao banco é a Carmo Holdings. Houve um momento de silêncio, e o médico e o enfermeiro dentro do veículo fingiram profissionalmente não ter ouvido essa conversa secreta. Diretora Torres, disse Carmo, inicie o procedimento de recuperação de ativos. Quando devo começar, senhora? Carmo olhou para os candeeiros de rua que passavam pela janela. Ele expulsou-me esta noite. Pensará que amanhã de manhã serei uma sem-abrigo. Quero deixá-lo desfrutar da sua vitória com aquela mulher. Dê-lhe 3 dias para que desfrute da sua vitória. A diretora Torres assentiu. 3 dias. Consideremo-lo o último aluguer gratuito que ele nos oferece. Depois de 3 dias, a nossa equipa jurídica mover-se-á. Exatamente ao 3º dia, recuperaremos tudo o que é seu por direito, senhora. Bem, Carmo fechou os olhos novamente. Agora, concentrem-se em curar-me. Tenho de estar saudável para ver a cara dele destroçada. O veículo médico parou num átrio privado. Uma equipa de médicos especialistas já estava à espera. Carmo foi transferida para uma suíte presidencial de tratamento. Longe dali, João dormia profundamente nos braços de Valéria, sonhando com a sua bela nova vida, sem saber de todo que a sua vida real terminaria em 3 dias. A vitória era demasiado doce para João. Acordou no luxuoso loft de Valéria. O sol da manhã entrava pelas altas janelas, banhando o quarto numa luz dourada. Valéria ainda dormia ao seu lado, abraçada fortemente ao seu braço. João olhou para aquele rosto bonito e sorriu satisfeito. Tinha conseguido. Tinha se livrado do fardo da sua vida.
Aquela mulher doentia, Carmo. Imaginou que a estas horas Carmo estaria a chorar numa estação de autocarros, a tentar voltar para a casa pobre dos seus pais. João soltou uma risadinha. Já não era problema seu. A sua nova e brilhante vida começaria hoje. Bom dia, querido. Soou a voz rouca e sedutora de Valéria. Abriu os olhos. Que horas são? Aquela mulher já se foi embora da nossa casa. Com certeza que já se foi, respondeu ele com confiança. Disse-lhe para sair antes do amanhecer. Não tem outra opção. Não tem dinheiro nem poder. É apenas uma mulher fraca que vivia de mim. Valéria sorriu de orelha a orelha. Levantou-se da cama. A sua camisa de noite de seda deslizou, deixando os seus ombros à mostra. Ótimo, já estou ansiosa por me mudar para lá. Este loft é luxuoso, mas aquela casa é um palácio. E eu serei a rainha. Claro, querida. Qualquer coisa por ti, disse João. Anda, prepara-te. Hoje tomaremos o pequeno almoço na nossa nova casa. Direi à empregada que limpa habitualmente para deitar fora todas as coisas que restarem da Carmo. Não quero que fique nem um único vestígio dela. 1 hora depois, o desportivo de luxo de João entrava suavemente no pátio da grande casa. João saiu do carro com óculos de sol, como um rei. Valéria caminhava arrogantemente de braço dado com ele. João abriu a porta principal. Bem-vinda ao nosso palácio, minha rainha, disse ele. Entraram. Era estranho. A casa estava muito silenciosa, mas também muito limpa. Limpa demais. João esperava que Carmo tivesse deixado um rasto de caos, atirando coisas ou chorando, mas não foi assim. João dirigiu-se ao quarto, abriu a porta. O seu coração batia um pouco mais rápido. Encontrou o quarto incrivelmente arrumado. A cama onde Carmo estivera prostrada de dor no dia anterior estava agora feita com lençóis e fronhas brancas e impecáveis. Não havia vestígios de medicamentos nem do copo de água partido. Até o tapete ao lado da cama, onde Carmo tinha deixado cair o copo, parecia seco e perfeitamente limpo. Ela deve ter limpado, murmurou João, desconcertado. Ainda bem que se comportou, replicou Valéria por trás. Pelo menos foi útil pela última vez. João sentiu-se um pouco desconfortável. Era estranho. Como podia Carmo, com febre alta, ter arrumado este quarto de forma tão impecável? E onde estavam os lençóis sujos? Verificou o armário. As roupas modestas de Carmo, os seus vestidos compridos e os seus lenços tinham desaparecido. As gavetas da cômoda também estavam vazias. Ela foi-se mesmo embora, disse João, sentindo-se finalmente aliviado. Sacudiu a inquietação. Talvez tivesse chamado um táxi e levado uma pequena mala. Melhor assim, um corte limpo. Claro que é limpo. Agora vamos medir este quarto, exclamou Valéria com entusiasmo. Quero mudar esta cama, é demasiado antiquada. Quero uma cama redonda com dossel. E estas paredes precisam de ser pintadas. Quero uma cor dourada. Valéria corria pela casa. A sua voz aguda quebrava o silêncio. Apontava para os móveis com o dedo. Este sofá é feio. Muda-o. Este quadro é de mau gosto. Deita-o fora. Esta cozinha precisa de uma remodelação completa. Quero um conjunto de cozinha importado de Itália. João apenas sorria. Sim, querida, vou mudar tudo, tudo por ti. Esta noite vamos celebrar. Convidarei os nossos amigos mais próximos. Encomendarei o catering mais luxuoso da cidade. João pegou no seu telemóvel e ligou para o seu serviço de catering premium habitual. Pediu os menus caros. Carne de wagyu importada, pratos de marisco fresco e vinhos premium europeus. Entendido, senhor João. O valor total da encomenda é de 2.000 euros. Seguindo o procedimento, solicitamos o pagamento de um depósito de 50% agora, disse o funcionário do catering ao telefone. Claro, envie-me a fatura. Pagarei com o meu cartão de crédito principal, disse João com arrogância. Sentou-se no sofá que Valéria tinha dito que odiava e abriu a aplicação do banco. Tentou pagar o depósito do catering de 1.000 euros, introduziu o número do cartão de crédito e pressionou o botão de pagamento. O telemóvel esteve a processar por um momento.
Depois, apareceu uma notificação vermelha no ecrã. Transação negada. João franziu o sobrolho. Estranho. O limite deste cartão ainda era de centenas de milhares de euros. Provavelmente é uma interferência de sinal, murmurou. Tentou novamente. Transação negada. Querido, por que é que estás a demorar tanto? Perguntou Valéria, que estava ocupada a tirar selfies na sala de estar. Um momento, querida. Acho que o banco tem um problema de rede. Tentou soar calmo, João. Começava a sentir-se um pouco envergonhado. Tentou com outro cartão de crédito do mesmo banco. Rejeitado. Um suor frio começou a formar-se nas suas têmporas. Isto não podia ser. Ele era um cliente VIP. Por que é que os seus cartões estavam a ser rejeitados? Tentou com o seu cartão de débito. Rejeitado. Saldo insuficiente. João ficou de olhos arregalados. Saldo insuficiente. Impossível. O seu salário tinha entrado há 3 dias. Fechou rapidamente a aplicação de pagamento e abriu a sua aplicação principal de mobile banking. O seu coração batia com força. Introduziu a sua palavra passe. O ecrã carregou e depois apareceu uma mensagem. Acesso bloqueado. Por favor, contacte a sua agência mais próxima. O corpo de João ficou rígido. O pânico começou a espalhar-se pelo seu peito. Isto era um desastre. Não conseguia aceder à sua conta ordenado. Não conseguia usar os seus cartões de crédito. João, o homem do catering, ligou-me. Diz que o pagamento continua a ser rejeitado. Que vergonha! Gritou Valéria. O seu rosto agora estava franzido. Calma, querida, calma! João estava a entrar em pânico. Lembrou-se que ainda tinha uma conta de emergência noutro banco, uma conta que mal usava e que não estava ligada a nenhuma facilidade de crédito. O saldo não era muito, mas provavelmente restavam alguns milhares de euros. Com mãos trêmulas, tentou pagar o depósito do catering com essa conta. Sucesso. João suspirou de alívio. Por um momento, pôde salvar as aparências à frente de Valéria. Vês? Era um problema de rede, disse João com um sorriso forçado. Já está resolvido. O catering chegará às 19 horas. Valéria animou-se novamente. Ótimo. Agora tenho de me preparar para ir ao cabeleireiro. Depois de Valéria sair, o sorriso de João desapareceu instantaneamente. O seu rosto estava pálido. Algo estava muito errado. Por que é que a sua conta principal estava bloqueada? Tinha algo a ver com a Carmo? Impossível. Aquela mulher estúpida não poderia fazer algo assim. Prometeu a si mesmo que, amanhã de manhã, ligaria para o banco e faria um escândalo. Exigiria uma compensação por esta humilhação, sem dúvida. Enquanto caminhava pela sala, reprimindo a sua ansiedade, a campainha tocou. João abriu a porta. Um estafeta uniformizado estava de pé à sua frente, segurando uma grande pasta castanha. Senhor João? Sim, sou eu. Correio registrado. Assine aqui, por favor. João assinou o aviso de recepção, fechou a porta e examinou a pasta. O remetente era uma sociedade de advogados de nome muito caro, Abreu Associados. João pensou que deviam ser os documentos de aprovação do tribunal relacionados com o seu pedido de divórcio. Abriu-a com impaciência, mas o conteúdo não era um documento do Tribunal de Família, era uma notificação judicial, uma advertência legal. Os seus olhos percorreram rapidamente as frases duras e formais. Esmo. Senhor, em nome do nosso cliente CH Holdings, notificamo-lo de que incorreu em incumprimento de contrato na sua linha de crédito empresarial. O montante total do seu capital, 4 milhões de euros, venceu. Damos-lhe um prazo de 3 dias para liquidar a totalidade da dívida. Caso não o faça, procederemos imediatamente à execução forçada dos seus ativos, a saber, uma unidade de habitação na Rua dos Carvalhos, 12, e uma unidade de carro desportivo de luxo. O copo que João segurava escapou-lhe das mãos e estilhaçou-se no luxuoso chão de mármore. O suor escorria-lhe em bica. 3 dias. 4 milhões de euros. A casa penhorada. Não, impossível, sussurrou, a tremer. Eu paguei a prestação na semana passada. Que incumprimento.
E o que é a CH Holdings? A sua celebração da vitória tinha se transformado, de repente, no início de um pesadelo. Nessa noite, no meio da música e das risadas com os seus amigos e Valéria, João apenas conseguiu esboçar um sorriso falso. A sua mente era um caos. Sentia uma armadilha invisível a fechar-se lentamente à volta do seu pescoço. João não conseguiu dormir a noite inteira. Ao seu lado, Valéria dormia profundamente, exausta após a sua pequena festa, mas na mente de João, as palavras da notificação judicial davam voltas como uma cassete estragada. 4 milhões de euros, 3 dias, execução forçada, CH Holdings. Assim que se ouviu o primeiro sinal da madrugada, João levantou-se de um salto da cama. O corpo doía-lhe e os olhos estavam vermelhos. Não tomou banho, apenas lavou o rosto e vestiu-se de qualquer maneira. Já não se importava com a sua aparência. Às 8 em ponto, assim que o banco abriu, João já conduzia o seu carro em direção à agência do seu banco principal, onde era cliente VIP. Tinha de esclarecer esta confusão. Devia ser um erro administrativo do banco. Tinha de ser. Às 8 em ponto, quando o banco acabara de abrir, João irrompeu lá para dentro. Saltou a fila dos clientes habituais e dirigiu-se diretamente ao balcão de serviços VIP. Sou o João. Quero ver o gerente da agência agora mesmo, disse ele em voz alta, batendo com o seu cartão VIP sobre o balcão. A surpreendida funcionária de serviços atendeu-o imediatamente. Indicaram a João que esperasse numa sala especial. 5 minutos depois, um gerente de contas impecável reuniu-se com ele. Não era o diretor da agência. Bom dia, senhor João. Em que posso ajudá-lo? Deixe-me de rodeios, interrompeu-o bruscamente João. Explique-me por que é que todos os meus cartões de crédito estão bloqueados, por que é que a minha conta ordenado está congelada e por que é que recebi uma notificação de incumprimento de contrato absurda. O gerente olhou calmamente para o ecrã do seu computador. Lamento o incômodo, senhor João. Permita-me verificar. Interessante. O que é interessante? Gritou João. O gerente levantou o olhar. Não fomos nós que bloqueamos as suas contas e cartões de crédito, senhor. É que o seu saldo é efetivamente zero e o limite do seu cartão de crédito está completamente esgotado. Impossível, gritou João. O meu salário é de milhares de euros e o meu limite é de centenas de milhares. Ontem não usei nada. Correto, senhor. Mas o nosso sistema registra uma cobrança automática de emergência na sua linha de crédito empresarial ontem à noite à 00:01. Esta cobrança absorveu o saldo total da sua conta ordenado e, ao mesmo tempo, esgotou todo o limite restante de todos os seus cartões de crédito. João ficou pálido. Uma cobrança de emergência? Por ordem de quem? O gerente voltou a olhar para o ecrã. Não por nossa ordem, senhor. É uma ordem do novo proprietário da sua linha de crédito. Novo proprietário? Segundo os nossos dados, o empréstimo empresarial de 4 milhões de euros que o senhor tinha com o nosso banco foi vendido há 6 meses a uma empresa de capital de risco chamada CH Holdings. Nós apenas atuamos como agência gestora do pagamento das prestações mensais. O coração de João encolheu-se. CH Holdings. Por que fariam isto? Nunca me atrasei num pagamento. O gerente abanou a cabeça. Isso está fora da nossa competência, senhor. Segundo a notificação que recebemos ontem à noite da CH Holdings, o senhor foi declarado em incumprimento de contrato, de acordo com o acordo de venda do empréstimo. Quando ocorre um incumprimento, a CH Holdings tem o direito de retirar fundos forçosamente das suas contas como penalização inicial por atraso. E parece que foi exatamente isso que fizeram. João ficou sem forças, agarrou-se à beira da secretária. Como? Como posso estar em incumprimento? Não conhecemos os detalhes, senhor. Certamente estarão explicados na notificação judicial que recebeu. Terá de falar diretamente com a CH Holdings ou com os seus advogados, disse o gerente com um tom inexpressivo, como se estivesse a falar do tempo. João saiu do banco a cambalear.
O céu parecia girar e o suor empapava a sua camisa. Sentou-se no seu desportivo. O carro que seria penhorado em 3 dias. As suas mãos tremiam violentamente. CH Holdings, esse nome de novo. Tirou o seu telemóvel e procurou por CH Holdings na internet. O que apareceu foi uma corporação gigante, Carmo Holdings, um conglomerado que operava nos setores da moda de luxo, cuidados da pele globais e imobiliário. O seu logótipo estava por todo lado. João já o tinha visto antes, mas nunca lhe tinha prestado atenção. Por quê? Por que é que uma empresa tão grande compraria a minha dívida miserável? Murmurou, desesperado. Então, lembrou-se do nome da sociedade de advogados, da notificação, Abreu Associados. Reunindo a coragem que lhe restava, ligou para o número de telefone que constava no documento. Bom dia, sou o João. Recebi uma notificação judicial em nome da CH Holdings. Isto deve ser um erro. Nunca entrei em incumprimento. A voz do outro lado da linha era calma e fria. Não há nenhum erro, senhor João. O nosso cliente está a atuar em conformidade com a lei. O senhor violou a cláusula 11, a linha B, do contrato de empréstimo que assinou. Cláusula 11, a linha B? O que é isso? Se lhe é incômodo ler os documentos que assina, senhor João, essa cláusula estipula que o senhor está obrigado a manter a harmonia familiar e a não cometer atos imorais ou desonrosos que possam afetar a imagem do empréstimo empresarial. João ficou em silêncio. Sentiu o sangue gelar. Essa é uma cláusula absurda. Não tem nada a ver com a dívida. Tem tudo a ver, senhor João. Quando o seu empréstimo foi vendido ao nosso cliente, todas as cláusulas, especialmente essa cláusula moral, foram ativadas. O nosso cliente é uma empresa que valoriza muito os valores familiares. A sua ação de se divorciar e expulsar a sua esposa gravemente doente, a senhora Carmo, para viver com outra mulher, é uma grave violação da cláusula 11, a linha B. João não conseguia respirar. Como? Como é que eles sabiam? Temos provas irrefutáveis, senhor João. Fotos, gravações de áudio e testemunhas. Sabemos que expulsou a sua esposa há 2 noites. Foi isso que desencadeou esta reclamação por incumprimento. Os joelhos de João fraquejaram. Carmo. Tudo isto foi por causa da Carmo. Mas como? Como é que a Carmo conhece a CH Holdings? O que é que eles querem? Deem-me tempo. Pagarei as prestações, suplicava João agora, a tremer de medo. Já é demasiado tarde. O nosso cliente não está interessado em prestações. Segundo a notificação judicial, resta-lhe tempo. Vejamos. Restam-lhe 2 dias e 8 horas para pagar os 4 milhões de euros. Senão, a nossa equipa de execução irá penhorar a sua casa e o seu carro. A chamada foi desligada. João atirou o telemóvel contra o tablier. Gritou dentro do carro. 4 milhões de euros em 2 dias. Era impossível. O seu salário estava congelado. A sua única propriedade era esta casa e este carro, que afinal não eram seus. Tentou pensar com clareza. Carmo. Isto é obra da Carmo. Mas como? Será que a Carmo trabalha na CH Holdings como empregada de limpeza e se queixou ao seu chefe? Impossível. É ilógico. Tentou descobrir quem era o dono da CH Holdings. Abriu um portal de notícias de negócios. O dono da CH Holdings era uma figura misteriosa. A empresa era dirigida por uma CEO chamada Diretora Pilar Torres. Pilar. João franziu o sobrolho. O nome soava-lhe familiar. De repente, lembrou-se. Há anos, a Carmo tinha-lhe falado de uma tia Pilar, uma amiga do seu grupo da igreja, que era uma pessoa incrível. João sempre tinha troçado dela. Deve ser só um grupo de senhoras do bairro, dizia. Poderia ser? A amiga do grupo da Carmo é a CEO da CH Holdings. A cabeça de João doía. Tudo isto era demasiado complicado. Tinha de encontrar a Carmo. Tinha de suplicar a Carmo. Tinha de pedir a Carmo que retirasse a sua queixa à diretora Pilar. Sim, esse era o único caminho. Imediatamente arrancou com o carro.
Precisava de saber onde estava a Carmo agora. Tinha de ir à casa pobre dos pais da Carmo. Tinha de ir agora mesmo. Enquanto saía do estacionamento do banco, o seu telemóvel tocou. Era a Valéria. João ignorou-a. Valéria continuou a ligar. Irritado, João atendeu. Que? Onde estás, querido? Por que é que estás a gritar? Vem depressa. O cartão de crédito que me deste esta manhã também foi rejeitado no cabeleireiro. Estou a morrer de vergonha. Tu tens mesmo dinheiro? João bateu no volante. Mais problemas. Tenho uma emergência. Paga tu primeiro com o teu dinheiro. O quê? O meu dinheiro. Impossível. Transfere-me dinheiro agora mesmo. Eu disse-te que tenho uma emergência. João desligou bruscamente. No cabeleireiro, Valéria ficou atônita a olhar para o seu telemóvel. Era a primeira vez que o João lhe gritava. Começou a sentir que algo estava errado. O homem rico de que se gabava, de repente, tinha problemas com todos os seus cartões. A suspeita começou a crescer na sua mente. João já não se preocupava com a Valéria. Pisou o acelerador do seu desportivo. Tinha de encontrar a Carmo. Teria de se ajoelhar aos pés da Carmo, se fosse necessário. Não sabia que a Carmo que procurava estava a recuperar da sua doença, sentada na cadeira do seu escritório no último andar do edifício da CH Holdings, a supervisionar cada um dos movimentos de pânico de João através dos relatórios da sua equipa jurídica. João não podia escapar. O segundo dia foi um inferno. A sua viagem à casa dos pais da Carmo terminou em vão. A casa dos pais da Carmo era pequena e modesta, como ele esperava. Mas os pais da Carmo, embora parecessem pobres, olharam-no com uma mistura de ódio e pena. A Carmo não está aqui. Não sabemos onde está a nossa filha. Expulsaste a minha filha quando ela estava doente, não foi? Perguntou o pai de Carmo. A sua voz tremia de raiva contida. E agora vens procurá-la. Desaparece daqui. Não voltes a pôr os pés nesta casa. João regressou à cidade de mãos a abanar. O pouco dinheiro que lhe restava na sua conta de emergência foi gasto em gasolina para a viagem de ida e volta. Nessa noite, ele e a Valéria tiveram uma grande discussão. Valéria queria saber o que se estava a passar. À beira do abismo, João finalmente confessou. Disse que tinha um problema administrativo e que as suas contas estavam temporariamente congeladas. Valéria não era tola. Viu a notificação judicial sobre a mesa. 3 dias, 4 milhões de euros. Penhora. Estás na ruína, João, gritou Valéria, histérica. É temporário. Vou resolver isto. Tudo isto é culpa da Carmo, gritou João frustrado. Não me importa de quem é a culpa. Não quero viver com um pobre. Nessa noite dormiram na cama fria e luxuosa, de costas voltadas. João não conseguiu pregar olho. A contagem decrescente na sua cabeça continuava a correr. Amanhã era o 3º dia. A manhã do 3º dia foi a mais assustadora da vida de João. O sol nasceu, mas parecia o fim do mundo. 9 horas da manhã. Enquanto ele e a Valéria tomavam o pequeno almoço num silêncio incômodo, a campainha tocou. João e Valéria olharam um para o outro. Os seus rostos estavam pálidos. João abanou a cabeça. Não abras. Finge que não estamos. A campainha voltou a tocar, desta vez com mais insistência, acompanhada de fortes batidas na porta. Senhor João, sabemos que está aí dentro. Somos a equipa de execução da Sociedade de Advogados Abreu Associados. O coração de João parou. Valéria começou a chorar de medo. O que vamos fazer, João? O que vamos fazer? Soluçou Valéria. João, aterrorizado, correu para a porta das traseiras. Pensou em escapar pelo jardim, mas quando abriu a porta da cozinha, 2 seguranças corpulentos já lá estavam de pé. Permaneça lá dentro, senhor, disseram eles com firmeza. João estava cercado. Voltou para a sala de estar. Quando a equipa de advogados conseguiu abrir a porta com a ajuda de um serralheiro que tinham trazido, um homem com um fato impecável entrou, segurando uma pasta. Atrás dele, vários agentes de execução traziam autocolantes de selagem. Senhor João, o seu tempo terminou exatamente após 3 dias, disse o advogado com voz fria. Por ordem judicial,
Iniciaremos o procedimento de penhora forçada desta casa e de todos os bens que contém para saldar a dívida não paga do nosso cliente, CH Holdings. Não, por favor, deem-me tempo. João ajoelhou-se. A sua arrogância desapareceu num instante. Pagarei, prometo. Apenas deem-me mais uma semana. O advogado abanou a cabeça. Foi-lhe dado tempo mais do que suficiente. A nossa equipa começará o seu trabalho agora. Só pode levar os seus objetos pessoais que traz vestidos. Tem 15 minutos para abandonar voluntariamente esta propriedade. 15 minutos, gritou Valéria. Nesse momento, Valéria percebeu a realidade. Olhou para João, que estava ajoelhado no chão, a chorar como uma criança. O homem que ela acreditava ser um rei, agora não passava de um pedinte. O rosto de Valéria endureceu. Não queria afundar-se com ele. Sem dizer uma palavra, Valéria correu para o seu quarto. Um João desconcertado gritou: Valéria, onde vais? Ajuda-me. Os agentes de execução começaram a entrar. Não se importavam com o drama. Começaram a colocar autocolantes de penhora da CH Holdings na televisão de ecrã plano, no sofá de luxo, nos quadros caros. Lá fora, ouvia-se o som de um reboque que vinha levar o desportivo de João. 5 minutos depois, Valéria desceu. Já não chorava. Arrastava 2 malas grandes que não se sabia quando tinha preparado. Ignorou João, que a olhava atônito, e dirigiu-se diretamente para a porta principal. Valéria, estás a deixar-me? Gritou João com a voz embargada. Voleria por o evirúcia. O seu rosto estava cheio de ódio. Deixar-te, claro, não quero viver com um fracassado e pobre como tu. Pensava que eras um rei, mas eras apenas um palhaço. Desfruta da tua ruína sozinho, João. Chamei um táxi. Adeus. Valéria saiu, arrastando as suas malas, passando pelos agentes de execução, sem voltar a olhar para trás. João ficou gelado, traído e abandonado, exatamente como o que tinha feito a Carmo há 3 dias. A diferença era que Carmo foi expulsa quando estava doente, e Valéria abandonou-o no auge da sua ruína. O tempo acabou, senhor João, disse um segurança, agarrando o braço de João. João foi arrastado para fora da sua própria casa. Foi atirado para o passeio quente. Ainda estava de pijama. Viu o seu precioso desportivo a ser rebocado para fora da garagem. Viu a porta da sua casa a ser acorrentada e selada. Tudo se tinha ido. Em 3 dias. João desabou, impotente, no passeio. Os transeuntes olhavam para ele com estranheza. O homem que tinha sido arrogante era agora um espetáculo. Estava sozinho, sem dinheiro, sem casa, sem ninguém. No seu pânico extremo, na sua humilhação indizível, o seu cérebro só conseguia pensar num nome. A fonte de tudo isto. Carmo. Revistou os bolsos. O seu telemóvel antigo ainda lá estava. Já não sabia para quem ligar. Queria amaldiçoar a Carmo. Tinha de suplicar a Carmo. Não sabia. Apenas precisava de desabafar. Com mãos trêmulas, procurou Carmo, minha esposa, nos seus contactos. Pressionou o botão de chamada. Não esperava que ela a atendesse. Talvez o número tivesse mudado ou o telemóvel estivesse desligado. Mas tocou 1 vez, 2 vezes, e ao 3º toque, a chamada foi atendida. Diga. A voz era a de Carmo, mas não era uma voz fraca e doentia. Era a voz calma, clara e fria de uma mulher. João, que ia zangar-se, de repente sentiu-se muito pequeno. Chorou. O seu choro simplesmente explodiu. Era o choro de um perdedor. Carmo! Gritou histericamente. Carmo, ajuda-me, por favor. Carmo, não sei o que aconteceu. Penhoraram a nossa casa, levaram o carro, expulsaram-me. Estou na rua. Carmo, por que é que isto aconteceu? No 40º andar do edifício da CH Holdings, dentro de uma suíte de tratamento VIP, agora transformada num luxuoso escritório temporário, Carmo estava sentada tranquilamente. Já não estava prostrada na cama. Estava saudável, enérgica e muito digna. Um lenço de cetim esmeralda emoldurava agora o seu rosto, que parecia determinado.
À sua frente, a diretora Torres e vários chefes de departamento estavam numa reunião. O telemóvel antigo, que Carmo tinha pedido à diretora Torres que trouxesse de casa, vibrou sobre a mesa. O nome João piscou no ecrã. A reunião parou. Todos os olhares se dirigiram a Carmo. Carmo levantou uma mão, pedindo a todos que guardassem silêncio. Olhou para a diretora Torres e sorriu levemente. Pressionou o botão do altifalante para que todos na sala pudessem ouvir. O choro histérico de João encheu imediatamente a sala. Carmo, ajuda-me, por favor. Carmo, não sei o que aconteceu. Penhoraram a nossa casa, levaram o carro, expulsaram-me. Estou na rua, Carmo. Por que é que isto aconteceu? Carmo esperou que João terminasse de chorar. Fez um gesto aos outros para que permanecessem em silêncio. O silêncio da sala contrastava com a voz de pânico de João no telemóvel. Depois de João soluçar, Carmo aproximou os lábios do microfone. Respondeu com uma voz calma e forte, uma voz que João nunca tinha ouvido antes. Desculpe, quem fala? Houve silêncio do outro lado da linha. O soluço de João parou de repente. O quê? O quê? Sou eu, Carmo. O João, o teu marido. Ah, senhor João, disse Carmo com um tom indiferente, como se falasse com um estranho. Acho que há um mal-entendido. Primeiro, o senhor já não é meu marido. Os meus papéis do divórcio deram entrada esta manhã. Segundo, nossa casa, há 3 dias, o senhor deixou bem claro que era a sua casa. Não foi? João ficou sem fôlego. Tinha a garganta seca. Esta voz era a voz da Carmo, mas não a sua Carmo, não a mulher fraca que ele podia pisar. Esta voz estava cheia de autoridade. Carmo, onde estás? Sussurrou, aterrorizado. O que é que fizeste? A tua voz. Estás saudável? Estou no meio de uma reunião importante agora mesmo, respondeu Carmo. Recostou-se na sua cadeira, olhando para a paisagem urbana através da enorme janela de vidro atrás de si. Estávamos a discutir a expansão do negócio para o Médio Oriente, algo que o senhor não entenderia. Negócios? Sabe negócios. João estava confuso. Carmo, não digas disparates. Ajuda-me, voltou a suplicar. Sei que isto é obra tua. De certeza que é coisa da tua amiga do grupo, a diretora Pilar, não é? Hein? Queixaste-te a ela. Por favor, Carmo, diz-lhe para parar tudo isto. Farei o que for preciso. Voltarei para ti. Divórcio-me da Valéria. Prometo. Ouviu-se uma risada fria e cínica pelo altifalante. Era a risada de Carmo. Voltar para ti? Achas que eu apanharia o lixo que deitei fora? E a Valéria? Chegas demasiado tarde, João. Ela deixou-te há 1 hora, assim que a equipa de execução chegou. A minha equipa de advogados acabou de me informar. João sentiu como se lhe tivessem despejado um balde de água fria pela cabeça. A Carmo sabia de tudo. Estava a ver tudo. Quem és tu? Sussurrou João com puro terror. Agora os pelos da sua nuca eriçavam-se. Quem diabo és tu, Carmo? Carmo sorriu. Queres mesmo saber, João? Durante todos os anos que viveste comigo, insultaste-me, chamando-me de mulher doentia e pobretana que só brincava com o telemóvel. Nunca me perguntaste o que eu fazia realmente com o meu telemóvel. O que queres dizer? Carmo fez um sinal à diretora Torres. A diretora Torres assumiu a palavra. Olá, senhor João. Está a falar com o Conselho de Administração da Carmo Holdings. João reconheceu a voz calma da chamada da notificação. Diretora, por que é que tem o telemóvel da Carmo? Que relação tem com a minha esposa? Carmo recuperou o telemóvel. Ela não é minha amiga, João. É o meu braço direito. A CEO que dirige a empresa por mim. Silêncio. João lutava para processar essa informação. Perguntaste quem sou, continuou Carmo. Aproximou-se da janela, olhando para a rua lá embaixo, onde João poderia estar sentado como um pedinte. Ligaste para o número da tua esposa pobre que abandonaste, mas permite-me que me apresente oficialmente. A voz de Carmo ressoou agora com plena autoridade. Olá, João.
Estás a falar com a Carmo, a única proprietária, fundadora e presidente da Carmo Holdings, a empresa com um lucro líquido mensal de 5 milhões de euros que acabou de recuperar todos os seus ativos de ti. O telemóvel escorregou das mãos de João, caiu no passeio com um baque surdo. O próprio João ficou congelado, com os olhos esbugalhados de terror, a olhar para o asfalto quente. Deixou de respirar. O seu mundo não só se tinha feito em pedaços, tinha desaparecido. João desabou no passeio sujo, petrificado. O seu telemóvel jazia ao seu lado. O ecrã estava partido, mas a chamada continuava ligada. Podia ouvir a respiração calma de Carmo do outro lado da linha, um marcado contraste com os batimentos frenéticos do seu próprio coração. Não, impossível, sussurrou João, recusando-se a acreditar, com a voz embargada. Isto deve ser um pesadelo. Carmo, estás a mentir, não estás? Tudo isto é mentira. A voz de Carmo voltou a soar, fria e impassível. Não tenho tempo para mentiras, João. Estou ocupada, mas como hoje é o dia da tua ruína, concedo-te um pouco do meu tempo. Houve um momento de silêncio. João continuava atordoado, a olhar para o asfalto sob os seus pés. Levanta a cabeça, João, ordenou Carmo. Olha para o outro lado da rua, um pouco à tua esquerda. Lentamente, como um robô avariado, João levantou a cabeça. Os seus olhos inchados semicerraram-se com a luz do meio-dia. Do outro lado da movimentada avenida, um arranha-céus de vidro azul erguia-se arrogantemente. No seu topo, 3 letras gigantes brilhavam ao sol. CH. Aquele edifício, sussurrou João com a garganta seca. Sim, Carmo Holdings, respondeu Carmo. Estou no 40 grau andar. Vejo-te claramente da minha janela. Pareces tão patético, sentado assim no passeio. Os seguranças desta zona vão expulsar-te em breve. João engoliu em seco. Um terror gelado percorreu-lhe a espinha. A Carmo estava a observar. Lu, venha ao átrio, continuou Carmo. Quero ver-te. Quero ver com os meus próprios olhos como o rosto daquele homem arrogante se desmorona. A chamada foi desligada. João ficou atônito durante 1 minuto inteiro. O seu corpo estava paralisado. Já não tinha nada. A casa tinha se ido, o carro tinha se ido, a Valéria tinha se ido e agora até o seu orgulho estava prestes a ser destroçado. Não tinha outra opção. Para onde mais poderia ir? Uma curiosidade mórbida, misturada com uma esperança estúpida de poder suplicar, pôr-se de pé. Com passos hesitantes, levantou-se. O pijama que vestia já estava sujo pelo pó da rua. Caminhou como um zombi em direção às enormes portas de vidro do edifício da CH, sem fazer caso das buzinas dos carros que o ensurdeciam. O átrio do edifício era outro mundo. O chão era de mármore importado, polido. Havia uma cascata artificial numa das paredes. Dezenas de funcionários, impecavelmente vestidos, iam e vinham, ocupados nos seus afazeres. O ar frio do ar-condicionado atingiu o seu corpo suado e deu-lhe um arrepio. João ficou plantado no meio de toda aquela opulência, sem saber o que fazer. Era como uma mancha numa tela branca. Uma bonita recepcionista olhou para ele com uma mistura de nojo e suspeita. Desculpe, senhor. Posso ajudá-lo? Perguntou a recepcionista. A sua voz era claramente hostil. Gaguejou João. Vim ver a Carmo, a senhora Carmo. A recepcionista ergueu uma sobrancelha. Senhora Carmo? Refere-se à nossa presidente? Tem uma marcação? Não, mas ela pediu-me para vir aqui. Diga-lhe que é o João. Lamento, senhor. Não pode entrar sem uma marcação. A recepcionista já tinha o telefone na mão, claramente prestes a chamar a segurança. Deixem-no passar. Uma voz firme interrompeu a recepcionista. João virou-se. A diretora Pilar Torres estava ali, flanqueada por 2 seguranças corpulentos. O rosto da diretora Torres estava calmo, mas os seus olhos olhavam para João com desdém. Então, tu és o João. João reconheceu a mulher, a amiga do grupo da Carmo, a tia Pilar.
Permita-me que o corrija, senhor João, disse a diretora Torres com frieza. Não sou a amiga do grupo dela, sou a sua CEO. Agora, siga-me. A presidente Carmo está à sua espera. João foi conduzido através do átrio, sem oferecer resistência. Agora, todos os olhares estavam postos nele. Um homem desalinhado com um pijama sujo, a caminhar flanqueado pela CEO e pelos seguranças. Começaram a ouvir-se murmúrios. João queria tapar o rosto, mas já não lhe restava orgulho. Não o levaram ao elevador principal. A diretora Torres deteve-o na zona de espera VIP, no centro do átrio. Espere aqui, a presidente Carmo vai descer. João ficou rígido. O seu coração batia tão forte que lhe doía. Sentia-se como um acusado à espera da sua sentença de morte. Cada segundo parecia uma hora. De repente, ouviu-se um suave dingue do elevador privado no final do átrio. Imediatamente, toda a atividade no átrio cessou. Os funcionários que momentos antes estavam ocupados, a recepcionista, até os seguranças da porta principal, pararam as suas ações. Puseram-se direitos a olhar para o elevador. Alguns fizeram uma ligeira vênia. As portas do elevador VIP abriram-se. 2 guarda-costas pessoais, com fatos pretos, saíram primeiro e posicionaram-se firmemente de cada lado da porta. E então saiu a Carmo. João ficou sem fôlego. Poderia ter morrido ali mesmo. Esta mulher era a Carmo, mas não a Carmo que ele conhecia. A mulher que caminhava na sua direção era uma rainha. Vestia um fato de saia e casaco de primeira qualidade, de cor azul safira, que se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Um lenço de seda da mesma cor emoldurava o seu rosto afiado num estilo elegante e moderno. O seu rosto, que antes costumava parecer pálido, agora estava fresco, adornado com uma maquilhagem fina, mas de alta gama, que acentuava os seus olhos afiados. Caminhava com confiança. Os seus saltos altos ressoavam silenciosa, mas firmemente no chão de mármore. Uma aura de poder e riqueza emanava de cada um dos seus movimentos. Os funcionários por quem passava saudavam-na com respeito. Boa tarde, presidente. João tremeu. Presidente. A diretora Torres aproximou-se imediatamente de Carmo e fez uma ligeira vênia. Presidente, ele está à espera. Carmo assentiu. O seu olhar nunca se desviou de João. Caminhou lentamente. Cada um dos seus passos parecia espezinhar os restos do orgulho de João. Parou exatamente a 1 metro do homem que agora tremia. Carmo examinou João de cima a baixo, desde o seu cabelo desalinhado até ao seu pijama e aos chinelos de hotel que calçava. O olhar era frio, analítico e sem piedade. Carmo, João mal conseguiu emitir um sussurro. Sim, João, sou eu, disse Carmo. A sua voz era calma e clara e ressoou no átrio silencioso. A mulher doentia e pobretana que abandonaste há 3 dias. João não aguentou mais. Todas as suas forças desvaneceram-se. Os seus joelhos fraquejaram. Incontrolavelmente desabou no chão frio de mármore. Ajoelhou-se aos pés de Carmo e chorou convulsivamente. Carmo, desculpa. Por favor, Carmo, eu enganei-me. Estava cego. Pequei contra ti. João tentou agarrar a ponta do casaco de Carmo, mas as suas mãos tremiam demasiado. Todos no átrio ficaram atônitos. A cena era demasiado chocante. Um homem a chorar histericamente aos pés da sua presidente. Os 2 guarda-costas de Carmo deram um passo em frente para afastar João, mas Carmo levantou uma mão, indicando-lhe silenciosamente que parassem. Queria que João sentisse esta humilhação por completo. Perdoa-me, Carmo. Devolve-me a nossa casa. Por favor, eu divorcio-me da Valéria. Voltarei a ser teu marido. Carmo, olhou-o sem expressão, sem piedade, sem raiva, apenas um vazio gelado. Inclinou-se ligeiramente, não para ajudar João a levantar-se, mas para lhe sussurrar. Levanta-te, ordenou. A sua voz era baixa, mas cheia de autoridade. João, com as forças que lhe restavam, levantou-se a tremer. O seu rosto estava empapado de lágrimas e suor. Carmo olhou-o diretamente nos olhos.
Queres suplicar? Perguntou ela. A sua voz agora era suficientemente alta para que as pessoas à volta a ouvissem. Que pena, João. A minha empresa não contrata pedintes. Depois de dizer isso, Carmo tirou um lenço de seda da sua mala. João teve um momento de esperança de que Carmo lhe enxugasse as lágrimas, mas Carmo usou o lenço para limpar uma partícula de pó imaginária da manga do seu casaco, como se tivesse acabado de tocar em algo sujo. Depois de pronunciar essa frase, Carmo virou-se com elegância. Caminhou de volta para o elevador VVIP. Diretora Torres, trate dele, disse ela sem olhar para trás. Dele, uma última lição. Entendido, presidente. As portas do elevador fecharam-se. Carmo desapareceu da sua vista. João ficou pregado no sítio, destroçado. A humilhação pública que acabara de receber da mulher que considerava lixo era 1000 vezes mais dolorosa do que perder a sua casa e o seu carro. A diretora Torres aproximou-se dele. Venha, senhor João, vamos acabar com isto. Há algo que a presidente Carmo quer que veja. O que mais me vão tirar? Gritou João, desesperado. Não tirar, disse a diretora Torres, mas fazer-lo entender o quão estúpido foi todo este tempo. João foi arrastado por 2 seguranças, desta vez para uma luxuosa sala de reuniões no mezanino. João foi atirado para uma cadeira dentro da fria sala de reuniões. A grande janela de vidro da sala dava para o átrio, permitindo-lhe ver o átrio e ser visto a partir dele. À sua frente, a diretora Torres sentou-se tranquilamente, acompanhada por 2 homens de fato impecável, que João tinha a certeza de que eram advogados. João apenas conseguiu baixar a cabeça e olhar para o chão de mármore. Já tinha perdido. Já não tinha nada. Senhor João, começou a diretora Torres. A sua voz era calma, como a de uma professora prestes a dar uma lição a um aluno tolo. Ainda está confuso sobre como a esposa que considerava inútil, pobre e doentia, a senhora Carmo, pôde ser a dona de tudo isto. João não disse nada, não tinha forças para responder. A diretora Torres pressionou um botão na mesa. Um grande ecrã de projeção desceu do teto e as luzes da sala atenuaram-se ligeiramente. O ecrã iluminou-se, mostrando um grande título: Relatório Empresarial e Financeiro da Carmo Holdings, CH. Bem, comecemos a lição, senhor João. Voltemos a há 5 anos, disse a diretora Torres. Começaram a aparecer gráficos, contas de resultados, balanços financeiros, números de milhares de milhões que faziam os olhos de João doer. Há 5 anos, o senhor tinha acabado de ser despedido do seu primeiro emprego. Estava deprimido, zangado e culpava o mundo inteiro. Enquanto o senhor estava ocupado a procurar um novo emprego e a lamentar o seu destino, a sua esposa, que julgava ser apenas uma dona de casa, começou a trabalhar na cozinha. João levantou ligeiramente a cabeça. Não a cozinhar para si, continuou a diretora Torres, como se pudesse ler-lhe o pensamento. Estava a formular produtos de cuidados da pele com receitas de ervas da sua herança familiar. Quando o senhor troçava dela, por estar agarrada ao telemóvel até altas horas da noite, na realidade estava a responder a centenas de encomendas dos seus primeiros clientes. Quando o senhor finalmente conseguiu um novo emprego e começou a tornar-se arrogante, ela estava a alugar em segredo um escritório para um pequeno espaço de produção. O ecrã mudou. Apareceram fotos, uma foto de um escritório estreito, uma foto de um armazém maior e uma foto de uma fábrica muito espaçosa e moderna, e fotos das sucursais da CH em Nova York, Paris, Xangai e Tóquio. CH Holdings, senhor João. É Carmo Holdings. Carmo é o nome da sua esposa. Esta empresa, este edifício, tudo o que vê é dela, 100%. João tremia violentamente. Mas como? Os fundos. O dinheiro. Ah, o dinheiro! Sorriu cinicamente a diretora Torres. Sempre a subestimou, porque ela nunca pedia muito, não é? Estava orgulhoso de poder dar-lhe uma mesada de 300 euros para as despesas, que muitas vezes cortava quando se zangava. Chamava-a de pobre. A diretora Torres pressionou novamente um botão. O ecrã mudou.
Um grande número apareceu claramente: 1.500.000 euros. 1,5 milhão de euros, enfatizou a diretora Torres cada palavra. Este é o rendimento líquido mensal pessoal da senhora Carmo, que entrava numa conta em seu nome, da qual o senhor não fazia a mínima ideia. Um rendimento muito maior do que o salário do diretor da sua empresa, a mulher que o senhor insultou e expulsou por ser pobre. João sentiu náuseas. O mundo parecia girar. E a sua dívida, continuou a diretora Torres. O empréstimo de 4 milhões de euros que usou para comprar essa casa e esse carro de luxo. Estava tão arrogante quando o banco o aprovou, não é? Há um ano, quando quase declarou falência por gerir mal os seus negócios secundários, o seu empréstimo entrou em incumprimento. O banco esteve prestes a penhorar os seus ativos, mas a senhora Carmo soube. Através de mim, a C&G Holdings comprou toda a sua dívida ao banco. Nós saudamo-la. João ficou de olhos arregalados. Então, essa casa e esse carro já eram propriedade da CH Holdings há um ano, senhor João. A senhora Carmo salvou-lhe as aparências, permitiu-lhe continuar a viver lá, permitiu-lhe continuar a gabar-se do seu suposto sucesso. Ainda tentava respeitá-lo como seu marido. Esperava que mudasse. As lágrimas de João voltaram a brotar. Não lágrimas de arrependimento, mas lágrimas pela sua infinita estupidez. Tinha expulsado a sua salvadora. Ela sabia que eu a estava a enganar, sussurrou João, aterrorizado. Claro que sabia, disse a diretora Torres. Sabia de tudo. Um dos advogados falou agora. E agora, senhor João, vejamos as provas. O ecrã mudou de novo. Desta vez não eram gráficos financeiros, eram gravações de vídeo. João viu a sua própria sala de estar. Viu-se a si mesmo a abraçar ternamente a Valéria no sofá. A data no canto inferior direito do vídeo mostrava que foi há 6 meses, quando a Carmo teve de ir a uma reunião do seu grupo. O vídeo mudou para o seu quarto. João viu a Valéria a experimentar as roupas e os lenços de Carmo, a rir e a atirar, luz para o chão. E João estava lá, a rir com ela. E o último vídeo, o mais letal. Há 3 dias, no mesmo quarto, João viu-se de pé, arrogantemente, em frente à cama. Viu a Carmo deitada, fracamente. Ouviu a sua própria voz cheia de ódio, a ressoar naquela sala de reuniões. Ouve, mulherzinha doente e pobretana. Já tratei dos papéis do divórcio. Sai desta casa amanhã de manhã. Basta! Gritou João, tapando o rosto com ambas as mãos. Parem, por favor, parem. O ecrã ficou preto. A sala voltou a estar em silêncio. Câmaras ocultas, disse o advogado calmamente, instaladas há um ano pela senhora Carmo, quando começou a suspeitar que o senhor tinha outra mulher. João estava destroçado. As provas eram irrefutáveis, não podia negar. A Carmo, ela vai meter-me na prisão? Perguntou João, desesperado. Inicialmente, esse era o plano, disse a diretora Torres. Tínhamos preparado acusações por violência doméstica verbal, abandono e adultério, suficiente para que apodrecesse na prisão durante alguns anos. João tremeu de medo. Mas, continuou a diretora Torres, a senhora Carmo mudou de ideias. A prisão é demasiado confortável para si. Ela quer que sinta algo pior do que a prisão, uma vida de humilhação. A diretora Torres pôs uma pasta fina à frente de João. Esta é a petição de divórcio oficial da senhora Carmo. Nela, também há um pedido de indemnização por danos morais. João abriu-a com mãos trêmulas. A senhora Carmo não pede a partilha de bens, não quer levar o seu dinheiro sujo. Apenas recuperou a casa e o carro que são dela. Mas o senhor ainda tem de pagar pelas suas ações. João ficou de olhos esbugalhados de terror ao ver o valor no pedido. 400.000 euros! 400.000 euros! Gritou ele. Não tenho dinheiro. Levaram-me tudo. Claro que não. Sorriu friamente a diretora Torres. Mas ainda tem o seu trabalho, não é? Ah, quase me esquecia. O sorriso da diretora Torres alargou-se. Últimas notícias. Senhor João, há 1 hora,
a CH Holdings acabou de completar a aquisição de 70% das ações da empresa onde trabalha. E como nova acionista maioritária, a primeira ordem do dia da presidente Carmo é uma reorganização da direção. A sua carta de despedimento foi assinada. Está oficialmente despedido. Este foi o último prego no caixão de João. Tinha perdido tudo: casa, carro, esposa, poupanças e agora o seu trabalho, a fonte do seu orgulho. Vocês são uns demônios, gritou João com a voz embargada. Apenas fazemos justiça, disse a diretora Torres. E sobre essa dívida de 400 mil euros, a senhora Carmo é muito amável. Sabe que nunca poderá pagar. Lá por isso, dá-lhe uma opção. A diretora Torres deslizou outra folha de papel para a frente de João. Assine esta declaração. Admita todas as suas ações, o seu adultério, a sua violência doméstica verbal e o seu abandono. Se admitir que errou, a dívida será perdoada. João olhou para a confissão. Era o último que lhe restava de orgulho. Para que precisam disto? Apenas uma garantia, disse o advogado, para que não ande por aí a inventar histórias falsas. João não tinha outra opção. Despedido, falido e sem abrigo. Com mãos trêmulas, pegou na caneta que lhe ofereceram. Assinou o documento que confessava os seus pecados. Acabou, disse a diretora Torres, recolhendo rapidamente os papéis. Nesse momento, a porta da sala de reuniões abriu-se. Carmo entrou novamente. Parou em frente a João, que agora estava abatido, com a cabeça baixa. Divorciaste-te de mim, João? Perguntou Carmo em voz baixa. Atiraste-me esses papéis do divórcio à cara quando eu estava doente. Carmo tirou a mesma pasta que João tinha atirado para sua cama. A diretora Torres tinha aguardado. Diante dos olhos de João, Carmo rasgou lentamente o pedido de divórcio que João tinha apresentado. Os pedaços de papel rasgado caíram sobre o colo de João. Eu é que me divorcio de ti, disse Carmo com frieza, e vou certificar-me de que não levas nenhum cêntimo. Olhou para João uma última vez. Agora, fora do meu edifício. Os dois seguranças que tinham acompanhado a diretora Torres entraram imediatamente. Tire-me este elixo, ordenou a diretora Torres. João não resistiu. Já estava insensível. Foi arrastado. Os seus braços estavam firmemente seguros. Foi arrastado através do átrio apinhado. Os funcionários olhavam para ele com uma mistura de pena e nojo. As portas automáticas de vidro abriram-se e João foi atirado novamente para o passeio quente. Caiu, sem dinheiro, sem trabalho, sem casa, apenas com um pijama sujo. Ironicamente, uma confissão dos seus pecados que o libertava de uma dívida. A sua ruína estava agora verdadeiramente completa. Pela segunda vez nesse dia, João foi atirado para o asfalto quente. As portas de vidro do edifício da CH fecharam-se atrás dele, separando-o do mundo luxuoso que acabara de descobrir que pertencia a Carmo. Tossiu. O pó da rua entrou-lhe na garganta. O seu rosto estava empapado de lágrimas, suor e agora sujidade. Por um momento, não se moveu. O seu corpo estava paralisado. O seu cérebro já não conseguia processar a ruína que tinha ocorrido de forma tão perfeita e rápida. Despedido, falido, abandonado pela sua amante e humilhado publicamente pela esposa que considerava lixo. A confissão dos seus pecados que tinha assinado parecia uma sentença de morte. Os transeuntes olhavam para ele com estranheza. Um homem com um pijama, sujo a chorar em frente ao átrio de um edifício de luxo. Um segurança do edifício estava agora à porta, a observar-lo com um olhar agudo, certificando-se de que não tentava voltar a entrar. João tinha de se ir embora. Não podia ficar ali sentado para sempre. Com as forças que lhe restavam, levantou-se. Os joelhos tremiam-lhe. Começou a caminhar sem rumo. Para onde ir? Não tinha casa. Revistou os bolsos vazios. O seu telemóvel partido tinha ficado no átrio quando o arrastaram. Agora, realmente não tinha nada além da roupa que vestia. O estômago roncou-lhe. Tinha fome. A última vez que comeu foi o tenso pequeno almoço com a Valéria.
Fazia horas. O sol começava a pôr-se a oeste. O ar era quente e sufocante. Lembrou-se dos seus amigos, os seus amigos de festa. Poderia pedir-lhes dinheiro emprestado. Caminhou vários quilômetros até ao café onde costumavam encontrar-se. Com cara de humilhação entrou. Vários dos seus amigos estavam lá. João, meu Deus, o que te aconteceu? Perguntou um deles, surpreendido com a sua aparência. João contou a sua história, uma versão distorcida. Armaram-me uma cilada, amigo. As minhas contas estão congeladas. Empresta-me algum dinheiro. O rosto do amigo surpreendido tornou-se frio. Lamento, Tiago. A notícia acabou de se espalhar pelo chat do grupo. Foste despedido da empresa, não foi? E a CH Holdings penhorou os teus bens. João ficou petrificado. Como é que sabem? Toda a gente sabe. Meteste-te com a Carmo Holdings. Estás louco. Lamento, Tiago. Não te posso ajudar. Não quero ter problemas com a CH. Virou-se e foi-se embora à pressa. Os outros amigos fingiram não o ver. João ficou sozinho no meio do café. O empregado expulsou-o subtilmente. Voltou para a rua, humilhado. Agora era um pária. Ninguém se atrevia a tocar-lhe por medo da sombra de Carmo. A noite caiu. João estava faminto. Enroscou-se para dormir em frente a uma loja fechada, usando os braços como almofada, a tremer de frio. O zumbido dos mosquitos e o cheiro dos esgotos acompanharam-no no seu sono. Este era o seu karma instantâneo. Entretanto, noutra parte da cidade, Valéria estava em pânico. Tinha conseguido escapar da casa de João com 2 malas cheias de roupas e malas de marca. Alugou temporariamente um quarto barato num motel. Entrou em contato com outros homens ricos da sua lista de contactos. Tinha de encontrar rapidamente um substituto para o João. Olá, senhor Almeida. Sou a Valéria. Não está ocupado? Vamos jantar juntos, disse ela com voz sedutora ao telefone. Valéria? Que Valéria? Respondeu o homem. Ai, senhor, sou a Valéria. Conhecemo-nos na festa. Ah, Valéria, a namorada do João, o falido. Sim, a voz do homem mudou instantaneamente. Lamento, agora estou ocupado. Não voltes a ligar. A chamada foi desligada. Valéria ficou petrificada. Tentou ligar para outro homem. A resposta foi a mesma. A notícia da ruína de João tinha se espalhado como fogo e o seu nome tinha sido arrastado com ela. Era a mulher que estava com o homem quando ele caiu. Era a amante despejada. A sua reputação na alta sociedade e entre os homens ricos estava feita em pedaços. Ninguém queria aproximar-se dela. Infelizmente, a sua má sorte não terminou aí. Enquanto se lamentava do seu destino no quarto do motel, bateram à porta. 2 homens de fato impecável estavam ali de pé. Menina Valéria, somos da Sociedade de Advogados Abreu, Associados, uma citação judicial. O coração de Valéria parou. Recebeu a citação com mãos trêmulas. A Carmo tinha-a processado. As acusações eram adultério, difamação e destruição de propriedade privada. Carmo exigia uma indemnização de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, gritou histericamente. Não tinha esse dinheiro. Todas as suas malas e roupas tinham-lhe sido dadas pelo João. Os dias seguintes foram um pesadelo para os 2 vilões. Valéria ficou sem dinheiro. Não podia pagar a um advogado. Começou a vender as suas malas de marca, uma a preços de saldo para sobreviver e pagar o quarto do motel. João, depois de 3 dias de fome e a dormir na rua, finalmente engoliu o seu orgulho. Tinha de comer. Caminhou até ao mercado central, onde trabalhavam os carregadores. O seu rosto, antes bonito, agora estava sujo. Tinha-lhe crescido uma barba desalinhada e descuidada. Senhor, precisa de ajuda? Perguntou ele ao capataz dos carregadores. O capataz olhou de cima a baixo. Tu pareces limpo. Consegues levantar sacos de arroz? Sou forte, senhor. Preciso de comer, suplicou João com a voz embargada. Move esses sacos de arroz dali para o caminhão. Pagar-te-ei 1,50 € por saco, disse o capataz. Assim começou a nova vida de João.
O homem que uma vez vestiu camisas impecáveis e conduziu um desportivo, agora suava sob o sol abrasador, carregando sacos de arroz que pesavam dezenas de quilos. O seu corpo, antes tonificado e atlético, agora estava emaciado. A sua pele tinha se queimado pelo sol, estava negra e suja. Os seus músculos sobressaíam não pelo exercício no ginásio, mas pelo trabalho forçado. As suas costas doíam-lhe permanentemente e as suas mãos estavam calosas e frequentemente feridas. Há muito que tinha esquecido o cheiro de camisas limpas ou de perfumes caros. Apenas conhecia o cheiro do suor, do lixo do mercado e do tabaco barato. O que aconteceu a Valéria? João já não se importava. A última notícia que ouviu dos seus colegas carregadores foi que Valéria, após perder estrondosamente o julgamento contra Carmo, tinha se endividado enormemente. Para sobreviver, tornou-se empregada de mesa num bar de alterne. Rumores diziam que tinha sido apanhada numa rusga há umas semanas. O seu destino foi muito pior do que a simples pobreza. Foi destruída. João não sentiu pena, não sentiu nada. O seu coração já estava morto. Trabalhava como uma máquina. Levantar um saco, receber, comprar arroz e dormir. Esse era o único ciclo da sua vida. Nessa tarde, após 12 horas de trabalho ininterrupto, João recebeu o seu jornal. 55 euros em notas amarrotadas. Saiu do mercado, arrastando as suas pernas doridas. Parou em frente ao seu posto de comida habitual. Um prato de arroz com acompanhamento para levar, senhora. Com o saco de comida na mão, caminhou até um grande cruzamento. Sentou-se no passeio sujo, apoiando-se no poste de um semáforo. Abriu o saco de comida para o seu único jantar do dia. Do outro lado da rua, um ecrã de vídeo gigante na parede de um edifício alto iluminou-se de repente. Mostrava a emissão em direto de um programa de notícias de negócios. João parou de levar o arroz à boca. A sua colher de plástico parou no ar. Naquele ecrã gigante estava o rosto de Carmo. Era uma transmissão em direto do evento de lançamento global da CH dessa manhã. O rosto muito limpo, calmo e digno de Carmo enchia o ecrã de dezenas de metros de altura. Um jornalista estrangeiro fez uma pergunta em inglês que foi traduzida no ecrã. Presidente Carmo, a senhora é atualmente uma das mulheres mais ricas e influentes da Europa. Qual é o segredo do seu sucesso? João susteve a respiração. Viu Carmo sorrir levemente. Não há nenhum segredo, respondeu Carmo. A sua voz ouviu-se claramente em todo o cruzamento. Simplesmente nunca deixei de trabalhar. Nunca deixei de acreditar nas minhas capacidades, mesmo quando a pessoa mais próxima de mim me subestimava e me chamava inútil. O saco de comida escorregou das mãos de João. O arroz e o acompanhamento espalharam-se pelo passeio sujo, mas João não se importou. Os seus olhos estavam fixos no ecrã. Lá em cima, no céu, a mulher a quem ele tinha chamado doentia e pobretana estava a ser entrevistada como uma rainha dos negócios globais. E aqui embaixo, no asfalto da rua, o homem que se tinha chamado a si mesmo um rei estava sentado como um pedinte a olhar para os restos do seu jantar misturados com o pó. João baixou a cabeça profundamente. Não chorou, simplesmente riu-se. Uma risada seca, cheia de desespero. Tinha perdido. Não só tinha perdido a sua fortuna, não só tinha perdido a sua posição, tinha perdido tudo. A mulher que tinha abandonado agora tinha o mundo. E ele não tinha nada, nem sequer o orgulho para apanhar o arroz que tinha caído. O karma tinha cumprido a sua missão.